senador Lazier e senador Arcílio Gás. Um dos principais meios de distribuição de renda de um país é a sua política tributária. Porém, para que isso ocorra de fato, efetivamente, é fundamental um sistema tributário que tenha como princípio a progressividade na forma de incidência. De acordo com a cartilha, a progressividade na tributação brasileira, por maior justiça tributária e fiscal, elaborada pelo DIESE, em parceria com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, um tributo é progressivo quando tem mais de uma alíquota. E elas incidem de forma crescente conforme aumenta a base de cálculo ou faixa de renda. No mundo todo, as experiências mostram que os impostos indiretos, tributos cujo ônus podem ser transferidos a terceiros pelos contribuintes, total ou parcialmente, como, por exemplo, o imposto sobre o ICMS, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, tendem a ser menos eficientes em realizar o princípio da progressividade, uma vez que incidem sobre o consumo. Os impostos diretos, os tributos cujos contribuintes são os mesmos indivíduos que arcam com o ônus da respectiva contribuição, tendem a alcançar níveis de progressividade maiores, como é o caso do imposto de renda das pessoas físicas. Senhor presidente, dessa forma, nós entendemos que o debate sobre o imposto de renda das pessoas físicas, em especial sobre a forma de correção da tabela, de acordo pelo menos com a inflação, é de suma importância para a reorganização do sistema tributário brasileiro em bases mais justas. Em nota técnica, o DIESE afirma que isso decorre do fato de que, na medida em que a tabela do imposto de renda sempre tem variado em proporção inferior ao verificado nos salários ou mesmo na inflação, ocorre, claro, ali um assalto ao salário da classe média, principalmente, e dos mais pobres desse país, aos trabalhadores em termos reais, já que o imposto de renda aumenta cada vez mais a sua tributação e a tabela não é mexida. Fica aí uma defasagem entre a tabela e o salário do trabalhador. A tabela congelada, então, quando o seu salário é reajustado, nem aumento real, só pela inflação, você passa a pagar mais, porque a tabela não acompanhou com os mesmos índices. A sociedade reivindica a correção anual da tabela, pelo menos pela inflação. E muitas vezes o trabalhador não recebe nem a inflação de reajuste. Mas quando recebe, ele entra na outra faixa e paga mais. Como forma de manter a estrutura de contribuição dos assalariados para o fisco. E, em seguida, a criação de uma nova estrutura de tributação que contemple novas faixas de rendimento. Enfim, presidente, alguns exemplos. De 1996 a 2016, pelo IPCA e IBGE, a defasagem acumulada da tabela de cálculo do imposto de renda é 83,10%. Ou seja, o trabalhador teve que, devido à inflação, à correção que ele conseguiu, passou para outra faixa e, com isso, houve para esse trabalhador, vamos dizer que ganhou a inflação, um prejuízo em relação, se a tabela fosse atualizada, de 83,10%. Se o período considerado for só de janeiro de 2003, para ficar mais atual, a dezembro de 2016, assim mesmo,
o nosso povo perdeu 31,24%. Em dezembro de 2006, as centrais sindicais e confederações e federações formalizaram um acordo com o governo, segundo o qual a tabela do imposto teria uma correção anual de, no mínimo, 4,5%, de 2007 a 2010, para contemplar aí e enfrentar essa defasagem nos salários. Em 2011, de forma unilateral, o governo decidiu manter a correção da tabela do imposto de renda em 4,5%. Já em 2015, foi concedido o reajuste diferenciado para as faixas de resumento, resultando um aumento também pífio, senhor presidente. Ainda que a correção da tabela do imposto de renda, pessoa física necessária, não seja suficiente para atender a necessidade dos assalariados, seria acompanhar a inflação, é preciso adotar um modelo que garanta uma estrutura mínima e justa, para as pessoas saberem quanto que efetivamente estão pagando e qual é a bandeira principal para perder menos de acordo com a inflação. Claro que o ideal é não ter inflação, mas infelizmente ela existe. A Constituição Cidadã diz que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, os mais ricos, os poderosos, pagam mais. E a classe média para baixo, no espírito da progressividade, vai pagar menos. Além, senhor presidente, o princípio da capacidade contributiva estabelece a isonomia entre os diferentes rendimentos, tratando diferentemente desiguais. Portanto, além da correção da tabela, esse princípio também deve estar representado em uma estrutura de alíquotas mais adequada. O histórico do número de faixas de rendas tributável demonstra que no período de 76 a 78, o Brasil tinha 16 faixas, garantindo maior progressividade e maior justiça tributária. Senhor presidente, no período mais recente, de 83 a 85, a tabela estava composta de 13 faixas. A partir da década de 90, o número de faixas caiu para apenas 3, ou seja, nós estávamos com, como eu dizia aqui antes, 16 faixas, fomos para 13 faixas, e repito, a partir de 90, o número de faixas caiu para apenas 3, com exceção de 94 a 95, quando existiram ali 4 faixas. Somente em 2009, a tabela apresentou nova mudança, aí foi para 5 faixas. Quanto menos faixa, pessoal, mais o povo trabalhador paga, porque aí não existe a progressividade que se desenvolveria de acordo com a capacidade de cada um. Somente em 2009, repito, a tabela apresentou nova mudança. Aí fomos para 5 faixas. Tais mudanças significam uma grande justiça tributária, porque além de reduzir o número de faixas, reduziu a alíquota máxima de 60% para 27,5%, que incidia sobre aquele que possuía maior capacidade contributiva, ou seja, aqueles 5% poderosos do país. Que quem é rico, rico mesmo, pessoal. Ninguém está aqui falando quem tem seu sítiozinho, a sua fazendazinha, que tem um investimento ali. Estou falando dos bilionários. Os bilionários são 5%. Esses que tinham que ser tributados. Sobre herança, sobre fortuna, uma alíquota maior no espírito aqui da progressividade. A tabela do imposto de renda pessoal física, ano calendário de 2015, é composta de 5 faixas de renda tributável. A renda superior a R$ 4.664.068 mensais é tributada de R$ 4.000 reais. Acima de 5 mil, digamos, é tributada na alíquota de 27,5%. Rendas muito elevadas são tributadas nessa mesma alíquota. É isso que nós estamos vendo, que quem ganha 5 mil, 4.664, é tributado em 25%. Mas quem ganha 10 milhões por mês também é o mesmo 27,5%. Ou seja, rendas muito elevadas
são tributadas à mesma alíquota, mesmo que superem, estou lendo aqui na íntegra, o resto eu comento, dezenas e dezenas de milhares de reais. Então, quem ganha 10 milhões por mês, paga a mesma coisa que um que ganha 4.664,68 mensais. Que eu diria que é a média do salário nessa casa. Assim, a média, né? Claro que tem salários que ganham o teto, que é mais que 30, mas tem salário que é R$2.000. Rendas muito elevadas são tributadas nessa mesma alíquota, mesmo que superem muito o valor dessa faixa. Assim, há espaço para mais faixas, para as rendas mais altas. Isso também poderia compensar a perda da arrecadação do imposto causado por uma correção da tabela do imposto de renda em tese. Enfim, o DIEESE, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, é bom, pessoal, que toda vez que eu venho à tribuna com números, eu não crio, eu não invento, eu não sou especialista. Normalmente são auditores, são procuradores da Receita, da Fazenda, os homens que trabalham com números e dados e nos mandam documentos. A gente pode comentar isso na tribuna? Claro que posso. Eu sou fiel exatamente a tudo que eles me mandaram aqui. No caso aqui, o DIEESE, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica do IPEA, sugerem a inclusão de, no mínimo, mais 2 faixas para os salários altíssimos. No mínimo, essa é a proposta deles.